Ó, a gente já está aqui com o Cacai, que é advogado criminalista. Bem-vindo ao almoço do My News, Cacai. Obrigado, Miriam. Alegria estar aqui com você. É um prazer enorme poder falar com você, com as pessoas que estão me acompanhando. O Cacai, as falas machistas do Bolsonaro ontem em Brasília, né, quando ele comparou a primeira-dama Michele, com que ele chamou de princesa, com as demais esposas dos outros candidatos, né, tiveram uma repercussão bastante negativa. O presidente depois puxou aquele coro do imbrochável, imbrochável, tal. Isso foi uma vergonha para todos nós, estávamos ali assistindo. E nesse momento, as candidatas Simone Tebet, a Soraya Tronic, elas usaram os adjetivos patético e desqualificado para definir o episódio. Como é que você definiria, Cacai? Olha, é lamentável ver que Bolsonaro bate na mesma tecla. Isso é uma estratégia. Nós não podemos ter a ilusão de que ele faz isso por acaso. Ele joga para um grupo dele. Ao falar esses absurdos que faz, sem dúvida nenhuma, de forma patética, você vê que ele é recebido pelo grande público que estava lá de forma absolutamente como se fosse um herói, um mito, né? Então, desde o início dessa discussão, eu defendo que tudo isso faz parte da estratégia. Ele quer ser machista porque ele é machista e porque o grupo dele gosta que ele seja machista. Ele humilha as mulheres, ele humilha os negros. É algo lamentável. O Brasil ontem foi mais uma vez motivo de chacota internacional. Colocar aquele senhor lá de verde, uma coisa ridícula, entre ele e o presidente de Portugal que estava lá. É bom notar que o presidente da Câmara não foi, o presidente do Supremo não foi, o presidente do Senado não foi. As pessoas têm uma certa preocupação de unir a imagem a Bolsonaro, salvo quando interessa. São pessoas que não têm, na verdade, uma identidade que seja respeitável. O Bolsonaro, ele não é só ridículo, ele não tem noção do ridículo. E ele joga para um público, infelizmente, absolutamente ridículo como ele. Agora, o presidente transformou essas comemorações oficiais do 7 de setembro num ato para reeleição. Ele reuniu, né, convocou os apoiadores, reuniu um monte de gente, Forças Armadas, tal, e os rivais estão dizendo que transformar um ato oficial num palanque eleitoral justifica a abertura de uma investigação por abuso de poder. Eu queria saber de você, justifica mesmo? Foi abuso de poder? Outros fariam o mesmo? O que você me diz? Ô, Miriam, talvez não tenhamos na história recente do Brasil um caso de abuso de poder e de abuso de poder político e econômico tão evidente. É claro que foi. O que nós temos que pensar, o Lula foi presidente em época de reeleição 2 vezes, passou o 7 de setembro, e nunca houve, nem de longe, a hipótese de um jogo político com a estrutura do Estado. Agora, o que nós temos que ver é o que está por trás disso. Eu sempre repito, nós temos que ter cuidado com a estratégia bolsonarista. É claro que ele tem pessoas experientes ao lado dele. Ele tem um advogado que é extremamente experiente em matéria eleitoral. Que houve abuso de poder econômico e de poder político é evidente. A representação já existe, vão surgir outras, porque os partidos vão representar. O que nós não podemos é cair no jogo dele, porque tudo que o Bolsonaro quer hoje, e esse grupo mais próximo dele, é uma impugnação. Você veja bem, ele cooptou o poder legislativo. Hoje está nos jornais mais 5 bilhões do orçamento secreto. O poder legislativo está quieto, está cooptado. Além disso, ele tem parte do executivo dos vários estados e tal. O que é que faz hoje uma resistência para manter a estabilidade democrática? É o poder judiciário, é o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal. Ele joga esses poderes contra a população contra eles, ele faz um jogo. Se houver agora um pedido de impugnação, e vai ter, é claro, o crime é evidente, mas se tiver por parte do TSE uma decisão de impugnação, uma decisão mais dura, que por sinal ela pode ser monocrática do corregedor, terá dado a ele um discurso. Nós temos que ter muito cuidado. Tudo isso é uma estratégia. No meu ponto de vista, é necessário que tenha uma representação imediatamente e que o Tribunal Superior Eleitoral faça, sim, uma penalidade, fazendo uma modulação. Não impugná-lo, que é tudo que ele sonha. Ele sabe que está perdendo. Nós temos chance de ganhar no primeiro turno desse fascismo. Temos chance de
afastar o fascismo, pelo menos, do governo, ainda no primeiro turno. Se houver uma impugnação, se houver um ato que merece, porque foi absurdo o que ele fez, é um crime evidente, houve um abuso evidente, o uso da estrutura do Estado para fazer política. Caríssimo o que ele fez ali. Agora, no meu ponto de vista, tem que haver uma penalidade que seria fazer o levantamento do tempo que ele gastou, usando a estrutura pública, e tirar esse tempo dele, ou distribuir para os demais candidatos, ou simplesmente tirar esse tempo dele. E outra questão importante, proibir que sejam usadas imagens que foram obtidas naquela manifestação criminosa, proibir que seja usado pelo menos nos canais oficiais. É claro que ninguém consegue fazer isso nas redes sociais como um todo, mas existem os canais que podem ser proibidos. Ou seja, houve crime, no meu ponto de vista é uma estratégia, é uma isca que estão julgando. Se nós tivermos uma reação muito forte do TSE, que mereceria, mas nós estamos fazendo o jogo deles. Isso é uma estratégia golpista desses fascistas que estão no poder. Ótimo, Cacai. Você já respondeu a Vera Souza, que perguntou aqui no chat se ele pode ser impedido de usar as imagens de ontem na campanha. Então já está respondido aí. O Sigefredo falou: o Ministério Público Eleitoral vai tomar alguma providência ou vai ser mais uma pizza? Pode tomar, mas não pode cair nessa isca, né, Cacai, de impugnar a candidatura, que é tudo que ele queria. Quando nós falamos em processo criminal no Supremo, tantas vezes eu falei sobre os poderes imperiais, aí é só o Procurador-Geral da República. Nesse caso, poderá e haverá, certamente, já conversei com alguns senadores, representação de partidos que têm legitimidade. Então, eles vão questionar, sim, tem que questionar. O TSE deve tomar uma decisão, tem que tomar uma decisão, porque houve um abuso como nunca visto antes, uma coisa assintosa. Foi tão assintosa, você vê, que eu chego a ter, para mim, uma conclusão, não tenho prova disso, de que é uma estratégia, é uma tentativa de fazer com que o TSE tome uma medida mais dura e aí ele vai ter a vitimização, vai dizer, olha, tá vendo? O Tribunal Eleitoral, o Supremo Tribunal joga contra o governo. Não é isso. Na verdade, nós queremos manter a democracia, manter a estabilidade democrática, que é o que esse fascista e os seus seguidores, infelizmente, não conseguem fazer. Pois é, agora a ausência, né, do chefe do Legislativo, do presidente do Supremo, você acha que foi também uma estratégia deles para não se misturar? Vai que o presidente, né, faz uma fala de ataque às instituições democráticas, para eles também ficaria complicado estar ali do lado no palanque. Aí o presidente pega e chama o empresário Luciano Hang para estar ali como entre ele e o presidente de Portugal no palanque. É muito ruim falar em nome de outras pessoas, até porque eu as conheço todas, tenho um relacionamento pessoal com todos esses presidentes aí, mas a minha visão, eu tenho o direito de tê-la, é que eles quiseram distância desse ato. Até porque era fácil, quem está acompanhando, como nós acompanhamos no dia a dia, eu não faço política partidária, mas faço política institucional, porque eu penso no país. Eu tenho obrigação de falar como cidadão. Eu observava e via que esse 7 de setembro ia ser isso. Ia ser o uso abusivo da estrutura do Estado para fazer campanha política. Então, acho que em muito boa hora e com responsabilidades, os chefes de poderes não quiseram estar presentes. Não ouso dizer se foi por isso ou não, mas podemos inferir que certamente foi. Porque, na verdade, o vexame que o Bolsonaro faz o país passar, inclusive a nível internacional, ele é diário. A única coisa que me preocupa é porque quando acontece um ato desse, entre nós, pessoas que temos uma lucidez, eu diria, democrática, nós falamos, como é que pode esse cidadão ainda ter quem o apoia? Mas tem. Ele faz isso falando para um grupo específico. Ele humilha a Michelle ali ao lado dela, humilha, que aquilo ali, na verdade, é uma forma de humilhar a mulher. Mas as pessoas acham bom. As mulheres que ainda o apoiam, a mulher no Brasil que apoiar Bolsonaro hoje, depois de tudo que ele fez contra as mulheres, é porque ela tem essa necessidade da subserviência, que é o que nós vimos outro dia no discurso, da necessidade da subserviência no casamento. Existe, então, um grupo específico para quem ele fala. Ele fala para esse grupo, o grupo fascista, um grupo que não tem nenhuma preocupação com a democracia, com a estabilidade democrática. Tanto é, repito, ele cooptou parte do legislativo e hoje nós precisamos da firmeza, da lucidez do Poder Judiciário. Por isso, é extremamente grave o que está acontecendo agora, que nesse momento as representações estão chegando.
É necessário dar uma resposta? Claro que é. Mas não podemos correr o risco de entrar no jogo deles. Que isso é uma estratégia. É uma estratégia do grupo fascista. É assim que nós sabemos ver. Então, se você pegar a questão da mulher, é uma coisa assim, que eu acho lamentável voltar a ver isso, né? Simone de Beauvoir tem uma frase fantástica, daquele que fica falando da sua virilidade sempre, é porque certamente tem algum problema com ela. Então, assim, é tão ridículo, vou ser sincero com você, ontem quando me mandaram aquele negócio do embroxava, eu achei que era uma montagem, eu respondi no grupo assim, gente, que montagem de péssimo gosto, não vamos repetir uma montagem dessa. Não, era verdade. É tão perplexo, a perplexidade é tanta que é uma verdade, entendeu? Eu só peço assim, às pessoas para terem lucidez e não entrar na estratégia golpista desse presidente fascista. Tá certo. Cacai, você sabe que ontem, quando eu ouvi essa história, eu fiquei pensando naquela máxima, né, de que todo excesso esconde uma falta. Se ele precisa tanto ficar dizendo que é imbrochável, eu também fiquei achando como você que tem alguma coisa errada por aí. Mas é isso. Cacai, olha, quero agradecer demais a sua participação aqui no almoço hoje. Muito obrigada pelas colocações. Alegria, Miro, um beijo de todos e agora vamos continuar juntos, vamos tentar mudar o Brasil. A nossa melhor resposta a essas agressões, a esses abusos, é dia 2 de outubro, a gente conseguir ganhar no primeiro turno. Abraço grande.